atualizações por contratações no futebol do Vasco para a temporada de 2024 antes do Brasileirão. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A entrevista coletiva de Pedrinho não foi bem recebida pela 777 Partners. Com apenas 60 dias à frente do Vasco da Gama, o presidente da associação fez uma avaliação sobre sua gestão e uma conversa também com a imprensa. De acordo com o blog do Diogo Dantas, veiculado ao jornal O Globo, a empresa norte-americana que gere o futebol do Vasco expressou um certo descontentamento em relação à entrevista realizada. Esse lado negativo também levantou algumas questões sobre a comunicação e a transparência na administração do clube atualmente. A empresa norte-americana tem cerca de 70% da porcentagem e se torna a principal sócia do Vasco neste momento. A relação entre Pedrinho e a 777 Partners parece estar passando por um momento um pouco mais delicado, com algumas divergências surgindo em relação à forma como as ações e as decisões são comunicadas e conduzidas. A importância da comunicação e da gestão transparente em um ambiente tão competitivo como é o futebol é fundamental, principalmente para o sucesso que Pedrinho busca colocar no Vasco desde que chegou para ser o presidente da equipe em 2024. Esse era um dos principais desejos dele, de realizar uma verdadeira reformulação no Vasco e se tornar uma peça importante nesse quesito de gestão, ajudando também a 777 Partners em algumas decisões em relação ao Vasco. No entanto, neste atual momento, o que tem acontecido mesmo é muitos desencontros entre Pedrinho e a 777 Partners. Ambos ainda não conseguiram chegar a um visionamento e posicionamento em comum, e isso tem feito com que o Vasco possa, assim, de forma interna, ter algumas indiferenças com as ideias. O que tem sido visualizado pelo torcedor vascaíno é que Pedrinho poderia participar de uma forma um pouco mais ativa em relação às decisões que são tomadas internamente no Vasco, mais precisamente sobre o futebol. Ele que é presidente da Associação do Vasco, na qual tem 30% da SAF Cruz Maltina, poderia assim ter um poder um pouco mais amplo em relação ao futebol, que não tem acontecido de forma atual. Você, torcedor vascaíno, o que tem achado em relação a todo esse quesito envolvendo Pedrinho e a 777 Partners? Falando justamente sobre o futebol, o Vasco ainda não conseguiu definir quem será o diretor de futebol após a saída de Alexandre Matos do cargo que neste momento está vago. Apesar de o Vasco de forma interna ter mantido os nomes em sigilo em relação a possíveis negócios, um profissional que foi especulado mais recentemente foi Rui Costa, profissional que está vinculado ao São Paulo e que estaria entre os cotados para assumir a posição de diretor de futebol do Vasco. O dirigente do tricolor paulista, Rui Costa, no entanto, afirmou que está satisfeito com sua atual situação no clube paulista, onde teve seu contrato renovado recentemente com um aumento salarial significativo e que também tem uma total liberdade e com autonomia em suas funções na equipe são paulina. Essa especulação em torno de Rui Costa e uma possível mudança para o Vasco levanta também algumas questões sobre os bastidores do futebol e as movimentações que o Vasco ainda pretende realizar antes do Campeonato Brasileiro. É claro, seria muito essencial que o Vasco iniciasse essas conversas na busca por selecionar um profissional antes mesmo o início do Campeonato Brasileiro de 2024. O Cruz Maltino ainda necessita de alguns ajustes e seria muito importante a presença de um profissional qualificado para se fazer presente nos bastidores do Vasco na busca por uma temporada um pouco mais tranquila. O Vasco passa nesse momento por muitas mudanças internas, principalmente naqueles profissionais que fazem o futebol no dia a dia do Cruz Maltino. Após a saída de Alexandre Matos, isso ficou um pouco mais escancarado. Agora o Vasco procurará um profissional que possa realizar um trabalho qualificado ou como diretor executivo de futebol, agora com esse cargo vago.
Cruz Maltino se vê na obrigação de se lançar ao mercado na busca por selecionar um bom profissional que possa realizar um trabalho e que possa também fazer com que o Vasco esteja evoluindo um pouco mais no mercado de transferências. Ainda sobre toda essa questão envolvendo um novo diretor executivo de futebol no Vasco, que apareceu agora neste momento, foi a possível contratação de um português, sendo ele Admar Lopes, um dirigente do Bordeaux da França. Ainda de acordo com as informações do UOL, representantes da 777 Partners já estiveram estabelecendo um contato com a equipe do português. Além dele, há pelo menos mais 2 profissionais que estão sendo cogitados para a posição no Vasco de forma interna, e isso tem sido discutido. O português atualmente desempenha o cargo de diretor esportivo do Bordeaux da França e sua experiência inclui passagens pelo Boa Vista de Portugal e faz parte do mesmo grupo. Ele também foi colaborador muito próximo de Luiz Campos, que esteve no PSG, com quem também trabalhou no Mônaco e no Lille, equipes francesas. Essa seria uma opção bem diferente do que tem sido especulado no Vasco. Em relação a isso, a maioria dos nomes falados são de diretores brasileiros e que estão mais acostumados ao mercado interno atualmente. Esse nome aparece justamente para quebrar um pouco dessa conversa e que o Vasco se limitaria apenas a profissionais que estão no futebol brasileiro. Falando de forma direta sobre o futebol, o Gigante da Colina já tem se mantido atento na busca por reforços, principalmente para fortalecer o seu meio de campo. Para essa posição, quem se foi falado no Vasco foi o volante Kaique, jogador de 28 anos de idade que atualmente defende o Juventude. Com uma carreira que passou por clubes como Ceará, Portuguesa, Ferroviária, Água Santa e Ituano, Kaique é ainda avaliado em cerca de R$1 milhão e tem despertado o interesse não apenas do Vasco, mas também da equipe do São Paulo sob o comando do técnico Thiago Carpini. Versátil, Kaique tem a capacidade de poder desempenhar uma função tanto como volante quanto a de camisa 8, que torna um jogador com potencial para ser um substituto de peso no meio de campo do Vasco atualmente, que tem passado por muitas implicações, principalmente na posição. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.